Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No mês de abril nós comemoramos o aniversário de nascimento do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. E como vocês que nos acompanham já sabem, nós estamos trazendo ao longo deste mês trechos de um material que nunca havia sido veiculado antes sobre a vida do médium e narrado por alguém que o conhecia muito bem, a doutora Marlene Nobre. Hoje nós vamos conferir a terceira parte desse especial. Mas antes nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de ferro e a cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. A doutora Marlene Nobre, criadora do nosso programa Portal de Luz e que conviveu por anos com o médium Chico Xavier, gravou um depoimento sobre ele no ano de 2006 e as gravações aconteceram dentro do Centro Luiz Gonzaga, onde o Chico começou seu trabalho mediúnico e que era, na verdade, originalmente, a casa do seu irmão, que havia sido doado para ajudá-lo no início dos trabalhos como médium. Hoje, na terceira parte desse especial, a doutora Marlene vai nos mostrar a entrada definitiva de Chico Xavier no Espiritismo, porque mesmo ele vendo e ouvindo espíritos desde a mais tenra infância, foi somente na adolescência que ele começou a entrar em contato com a obra de Allan Kardec. Nós vimos que ao lado desta força telúrica da sua própria mediunidade, ele vinha de grandes conflitos, porque ele é médium desde os 4 anos e meio, ou desde que ele se conhece por gente propriamente dito, porque com 4 anos e meio, após voltar de Matosinhos, de uma missa junto com seu pai e sua mãe, eles estavam na casinha que era sempre muito simples, muito pobre, porque ele vem de uma família muito humilde, e ele faz um diagnóstico para o pai e a mãe, que ficam espantados. A vizinha tinha tido
um aborto, segundo se propalava nas redondezas. E ele, com 4 anos e meio, vindo dessa missa em Matozinhos, diz para os pais: não, há um engano. Na verdade, a criança tomou uma posição ectópica e por isso houve a interrupção do processo. Interessantíssimo esse caso, que a partir daí também ele começou a ver, a ouvir vozes, e isto ele conta nos testemunhos que deu, sempre se constituiu para ele em algo muito penoso, porque ele se consultava com a Igreja Católica através do seu confessor, Sebastião Scarzelli, o padre, que o acolhia sempre com muita bondade, com muito carinho, e ele não tinha as explicações que precisava para esses estados alterados de consciência em que ele se via conversando com espíritos, falando com eles, via espíritos em todos os lugares. Enfim, foi para ele, do ponto de vista psicológico, uma fase muito difícil na infância, na puberdade. Nós vemos também nas descrições que ele faz que ele fazia no grupo escolar, pois ele só tem mesmo o grupo escolar, que ele terminou com quase 11 anos de idade, e aquilo que a gente falava, as dissertações que o aluno precisava fazer, muitas vezes ele ouvia os espíritos ditarem para ele já a respeito do tema que era dado pela professora. Então, isto constituía um conflito. Mas o padre Sebastião Scarzelli, quando ele foi se despedir, para que ele havia compreendido, através da doutrina espírita, do que se tratava, o padre o abençoou e disse se aquilo satisfazia a sua necessidade, se era para ele algo em que ele podia confiar, que ele seguisse com Deus, que Deus estaria sempre com ele. De modo que, na verdade, quando a irmã dele, Maria Pena Xavier, ficou muito doente e era um quadro obsessivo cruel, o casal Perácio é que cuidou desta irmã de Chico Xavier. E, afinal de contas, foi através dessa obsessão que Chico entrou em contato com o Espiritismo, e logo depois que sua irmã foi curada ou foi tratada do ponto de vista espiritual, ele recebeu a mensagem no dia 8 de julho de 1927. A primeira mensagem, ele estava com 17 anos. Mas aí ele começou a ter a explicação, exatamente para tudo aquilo que ocorria com ele desde a infância, e ele pôde então compreender melhor através do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, da obra de Allan Kardec. Ele pôde finalmente compreender o que se passava com ele. O que nós estávamos dizendo, estamos tentando dizer nesse arrazoado, é que ele sempre foi um menino muito pobre, e que se defrontou muito cedo com fenômenos que ele não conseguia explicar e que ele também não tinha explicação junto às pessoas que conviviam com ele, especialmente na Igreja Católica, porque ele era um devoto católico, já que tinha recebido essa herança espiritual da mãe, a quem ele muito amava. Então, Chico Xavier, no início da sua mediunidade, ele recebeu a visita de 2 entidades belíssimas. Uma delas, que se dizia sua professora, era a Rainha Santa de Portugal, Dona Isabel de Aragão, e recebeu também a visita de um prelado da Igreja Católica que acompanhava a Dona Isabel de Aragão, explicando quem era ela e qual o sentido da mediunidade que ele deveria seguir.
E o importante é que foi Dona Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal, que deu, né, o tom do caminho que ele deveria seguir, né? Acertou os passos para que ele seguisse em frente. Por que a gente diz isso? Porque ela disse a ele que queria que ele distribuísse pães para as pessoas pobres que estavam nos arredores ou na cidade de Pedro Leopoldo. E Chico retrucou dizendo que ele era muito pobre e como é que ele iria fazer isso? Ela disse assim: comece com essa distribuição de pães, né? Nós temos necessidade de mostrar a nossa caridade, o nosso amor para aqueles que ainda estão mais deprimidos, mais necessitados do que nós mesmos. E de fato isso aconteceu. Ele chamou Luísa, sua irmã, e alguns companheiros, juntou alguns pães e foi em direção da Ponte Fria, onde ficavam muitos irmãos que estavam passando por dificuldades e que nem um lugar para repousar a cabeça possuíam. Então ele distribuiu aqueles pães. E qual não foi a surpresa de Chico quando ele viu que este movimento começou a crescer sem que ele soubesse explicar realmente o que estava acontecendo, porque não tinha possibilidade de juntar assim uma grande quantidade de pães. E não apenas pães ele passou a distribuir, mas os doces ou alimento que um e outro traziam, transformando aquele ágape, aquela refeição ou aquela alimentação ou distribuição de alimentos, né, em algo assim bem mais sólido, mais concreto. A falta de recursos que o próprio Chico passou ao longo da vida toda jamais o impediram de ajudar o próximo. E quantas vezes nós tentamos justificar que não podemos ajudar porque temos as nossas próprias limitações, os nossos próprios problemas. Chico nos trouxe o exemplo da fé que suplanta todas essas dificuldades. Na semana que vem, nós vamos conferir a quarta parte desse material inédito gravado pela nossa querida doutora Marlene Nobre. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, nós vivemos num mundo de relações e eu acredito que todos concordam
que passamos a maior parte do tempo interagindo uns com os outros. Assim, nós influenciamos e somos influenciados pelas outras pessoas. E aí está um ponto que merece ser analisado. Via de regra, se não soubermos ponderar sobre o que nos é dito, nos é noticiado, passamos a agir sob o impulso de emoções ocasionadas por sugestões exteriores, sem passarmos pelo crivo da razão tudo o que ouvimos e o que vemos. O grande perigo está no fato de assimilarmos ideias alheias que nem sempre dizem respeito à verdade e, assumindo estas opiniões externas, acabamos, na maioria das vezes, cometendo equívocos e, por que não, até injustiças, pelas quais teremos que responder mais dia menos dia pelos prejuízos causados. Essa questão é muito séria. Por conta disso, nosso cuidado deve ser dobrado no sentido de raciocinar antes de tirarmos qualquer conclusão, antes de julgarmos qualquer acontecimento, antes de passar para frente qualquer informação que nós ouvimos ou presumível fato, que nós vemos através dos meios de comunicação. Não resta dúvida que a internet é um instrumento poderoso na disseminação do conhecimento e de que as redes sociais são eficientes instrumentos de propagação de informações, notícias e opiniões. No entanto, pensemos bem o que realmente de tudo que nos chega através dessas redes nos ajudam no enfrentamento dos nossos desafios ou nos adicionam conhecimento que nos sustentem a fim de fazermos a diferença para nós mesmos e para os outros. Até que ponto o acúmulo de informações que recebemos nesses contatos nos trazem conforto ou soluções reais? Até que ponto? O problema está exatamente quando nós assimilamos a avalanche de ideias veiculadas e passamos a agir quase que instintivamente sob a influência dessas, pois estaremos omitindo, ao agirmos assim, as nossas bases interiores, escondendo o nosso verdadeiro eu. É triste, mas infelizmente nunca na história da humanidade tivemos tantas Marias vão com as outras. Parafraseando assim o ensinamento recebido de nossos pais, Maria vai com as outras, não seja Maria vai com as outras, quando eles nos ensinavam a pensar e agir respeitando os nossos valores e não segundo o modo dos outros, para não ficar fora da turma do colégio ou da turminha da rua, enfim. São muitos os exemplos de vidas escancaradas nas redes sociais, causando frenesi de comentários e julgamentos de pessoas que nem conhecemos. E pior, não bastasse a invasão de intimidade, de privacidade, as opiniões, não raro, interferem desastrosamente na vida pessoal e profissional das pessoas alvejadas. Não bastasse todas essas consequências, que foram próprias da pandemia, por exemplo,
o enfrentamento do próprio vírus da Covid, né, que foi e continua sendo, infelizmente, uma verdadeira guerra, né, contra as fake news veiculadas na mídia. O maior prejuízo é, sem dúvida, a instabilidade de toda uma sociedade que tem de se esforçar para sobreviver com responsabilidade às consequências de notícias enganosas e irresponsáveis. E com certeza, neste ano eleitoral, já estamos lidando, né? Novamente com a irresponsabilidade das notícias enganosas. E o que fazer diante deste quadro? Na condição de espíritas, sabemos da nossa responsabilidade e compromisso para com a verdade. E assim recorremos ao que nos recomenda o mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, no livro Encontro Marcado, no capítulo intitulado Caridade e Razão. Emmanuel nos escreve: não nos entreguemos às impressões tumultuadas que venham a nos visitar o coração através das ideias alheias que chegam a nós. Mas, com isto também, não nos tornemos a palmatória da correção e nem façamos ouvidos de pedra aos nossos semelhantes. Aconselha-nos o escritor, né? Observar e ver, sem escandalizar os interlocutores com censuras e contraditas que poderiam agravar ainda mais, pois a crítica e a discórdia são estopins de um problema maior. Enfim, nos ensina que aprender a filtrar aquilo que nos alcance o campo íntimo, aproveitando o que for útil a nós e aos outros, e esquecer tudo o que não serve para a construção do melhor. Nos ensina também que a conversação, na essência, é permuta de almas e que por meio das palavras nós damos e recebemos. Fiquemos atentos, sempre que possível, busquemos atenuar os impactos negativos de uma conversa, não passemos adiante o que não tem proveito, o que não vai contribuir em nada para a nossa vida e a vida das outras pessoas. Escolhamos muito bem, né, o que nos é proveitoso para o dia de hoje. Porque a escolha, Emmanuel que nos escreve, a escolha de hoje, no livre-arbítrio, será consequência amanhã. Causa agora, será resultado depois. Pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos do Espírito André Luiz, que estão no livro Dos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, de 1954, lição número 2, intitulada O Psicoscópio. André Luiz traz-nos as seguintes explicações a respeito. Em um reencontro com Aulus, o orientador espiritual, o mesmo convidou André Luiz e Hilário para que centralizassem as suas observações em reduzido núcleo de trabalhadores, onde dispunha o fator qualidade. Dirigiram-se a um grupo espírita, onde havia um grupo de 10 companheiros encarnados,
com 4 médiuns detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Nesse grupo base, é possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à tarefa de especializar conhecimentos em torno da mediunidade, que Hilário e André Luiz pretendem se especializar no círculo terrestre. A oportunidade surgia como uma verdadeira bênção. O orientador Aulus muniu-se de pequena pasta e informou que ali estava o psicoscópio, o qual iria facilitar exames e estudos sem o impositivo de acurada concentração mental. Na Terra, o minúsculo objeto não pesaria senão alguns gramas. O psicoscópio destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. Com o psicoscópio, no trabalho de supervisão, pode-se classificar dificuldades e as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível notar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que eles podem realizar no tempo, disse Aulus. Qualquer um de nós pode ser submetido a exame dessa espécie. Entretanto, estamos sujeitos a sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam no passado. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade, identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que o psicoscópio emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Na hipótese de se constatar numa análise da ficha psicoscópica, junto a uma formação de cooperadores do bem, elementos arraigados ao mal, os instrutores espirituais não os expulsarão da formação, pois se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco por ausência de afinidade. Se porventura numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio e a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade, então a espiritualidade dispensa qualquer regime de perseguição ou denúncia, pois a vida encarrega-se de colocar todos nós no lugar que nos compete. Os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança às forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente que na Terra 1 grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos e que o ciclotron, trabalhando com projéteis, feixes de partículas, acelerados a milhões de elétrons-volt,
realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. Portanto, a evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-nos os valores. Como se pode perceber, o psicoscópio só por si dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos numa sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. O instrutor Aulus comenta que o futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Lembramos que Chico Xavier sempre dizia: se não ocorressem guerras, a humanidade daria um salto tecnológico inimaginável. Vamos, cada um de nós, em nossas escolhas no dia a dia da vida, focarmos-nos sempre na fraternidade e na caridade. No próximo momento doutrinário, falaremos sobre o funcionamento do psicoscópio. Amigas e amigos, boas reflexões, agradecemos a sua companhia e convidamos todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações de todos os nossos programas, aulas, conteúdos e estudos sobre obras espíritas. Muito obrigada e até a próxima!